A gente nunca teve uma conversa sobre sua trajetória inteira, assim. Perfeito. Esse né? é o momento. Esse é o momento. Este é o Acho que momento. esse episódio a gente guardou Especialmente. pra especialmente. isso. Que bom. Quando ela ia contar, você fazia... "Shh". Se não Guarda. contar... Uma conversa na festa, assim, tipo, resenha. Não, depois você Eu vim de conta lá no conta. trabalho. Perfeito. Eu quero saber, lá. Eu aproveito aqui pra fazer amizade, sabe? Entendi. Falo, deixa eu ver como é que é a vida dessa pessoa, daí eu já fico sabendo Você de vê se tudo. você quer ou não criar amizade. Exato. Então eu vou tomar cuidado. Por exemplo, É. correr 6 da manhã. Já não... Red flag total. Não vou Eu salvar teu levantaria da mesa no Vênus Vou Podcast. deletar o contato agora? Sim. Oxi, não Tô iria brincando, escorrer pior comigo. que... Não, eu super 6 topo. da manhã no Ibira. 6 da manhã fica Nossa. com Deus. Mas 8, 8 tamo dentro? tô fechando. Tô fechando. Fechou. Uma meia maratona? Meia maratona eu topo. É mesmo? Vou começar a Então tá treinar falando agora, tudo, uma inclusive. maratona? Uma? Um Ironman? Sacanagem. Não, vamos com calma. Vai aumentando. Tá aumentando muito. Não. É. Bom, então vamos falar do quê? Exato, quero saber de... A gente quer saber de tudo, De absolutamente. Quando que você começou na música? Você é de Ponta Grossa, sempre nasceu e morou Eu lá? nasci em Curitiba. Você nasceu em Eu sou curitibana. Fun fact. Eu nasci em Curitiba, mas eu nunca morei em Curitiba. Porque eu só nasci em Curitiba mesmo. Falando, levamos pra nascer, nasceu, eu volto pra Ponta Grossa. Uhum. E aí morei em Ponta Grossa a minha vida inteira, crescida, born and raised em Ponta Grossa. E aí, a minha história com a música, eu gostava muito de High School Musical. Também é fã? Claro. 100% fã de High Falam School que eu Musical. sou a Vanessa Hudgens, eu vou fazer o quê? Caraca, você é Vanessa Hudgens. Verdade, de Não São é? Paulo, 100%. Ela canta meio assim, não? Mas pode prosseguir. Perfeito, vambora. E aí, eu gostava muito de High School Musical e eu acho que eu ficava meio fissurada ali em como eles performavam e cantavam, assim, porque era muito legal, eles dançavam e eles estavam interpretando tudo de um jeito, assim, muito massa. E aí, eu não sabia falar inglês ainda. Então eu cantava no meu inglês. Entendeu? There on the storm in heaven the we can meet. Aqui, Você era quem no High School Musical? Eu não era ninguém, né? Você era Giana Isso, assistindo High School Por Musical. estereótipo, o cabelo que eu me identificava era o da Sharpay, mas eu não me identificava com a Sharpay. Eu falei, gente, eu não sou assim, eu acho, né? Eu pouco. Eu acho. Não, tô Fica na zoando. sua. Nada a ver. Então, depois a gente conversa, então. E aí eu era Tem muitas apaixonada. almofadas perto dela ali. É, eu taco Tudo aqui, bem. qualquer uma que você Ai, quiser. desliga a live daí. Eu taco na câmera, já que tá olhando pra mim. E aí eu comecei a pegar gosto, assim, e eu comecei a falar, cara, acho que eu quero ser cantora, acho que eu quero ser a Gabriela e o Troy, eu quero cantar Quantos igual anos eles. isso? Eu acho que eu tinha 9. E aí, mas enfim, aí eu não tinha muita aptidão, assim, e eu comecei a pedir pra minha mãe pra ela me colocar na aula de violão, com 11. E aí, beleza, me colocou na aula de violão. E foi durante as aulas de violão que a minha professora de violão viu que eu tinha facilidade pra música. Foi ela que notou, assim. O professor, ele sabe de tudo, né? E aí ela viu que eu tinha facilidade e ela chamou minha mãe um dia, assim, na aula. Ela falou, tua mãe tá lá, mãe, desce aqui, desce aqui. Aí minha mãe desceu das escadas, ela falou, canta, Giana, canta. Daí eu aqui, né? Eu vou apanhar Nossa, agora. tímida. Nossa, eu era muito tímida. E aí eu cantei e ela olhou pra ela e falou, ó, tua filha é afinada. E a minha mãe, tipo assim, e aí? E aí? Eu faço o que com isso O que eu agora? faço com essa info? E ela falou, ó, seria massa, tem umas professoras de canto legal aqui em Ponta Grossa e tal, seria legal você dar uma olhada. Bota ela pra ver, só pra ver. E aí ela também começou a notar que eu tinha facilidade pra percussão, porque eu ficava batucando em tudo pela casa, nas panelas. Ela foi reclamar pra minha professora de violão. Tipo, ai, Márcia, a Giana tá impossível. O que você Ai, tá ensinando Márcia, pra ela? Ela tá impossível, ela Rítmica. fica batucando nas minhas panelas. Ela falou, ai, mas eu acho que porque ela gosta, ela deve ter uma facilidade. Por que você não compra um carrom pra ela? Aí a minha mãe falou, não sei o que é um carrom, né? Também não sabia o que era um carrom. Te deu um Ela carro falou, de presente. Carrom. Um carrom. Ela Já que ela você me deu um disse. carro. Não era um carro qualquer, não, era um carrão. Com 10 anos, ela fala que 8 você usa. Resolveu? E aí ela comprou um carrom tipo, baratinho, só pra ver se ia dar liga. 150 pila, comprou um carrom muito full rap do carrom. E aí eu aprendi a tocar sozinha. E aí eles começaram. Na Começaram a carteira pensar, da escola você batucava também? o tempo inteiro. Com 2 lápis assim? O tempo inteiro, com a tampa da caneta, é mole? E aí foi que eu comecei a pegar gosto, assim. Aí eu comecei a pegar os instrumentos, eu comecei, tipo, o ukulele, aí eu fui aprender, aí o piano, fui aprendendo, e eu comecei a entender que eu gostava de aprender coisas novas sozinha, assim, sabe? E aí comecei a evoluir na aula de canto. Minha professora de canto começou a entender que eu tinha a vozinha mais rouca, assim, e isso era legal de treinar.
Que às vezes é difícil você não ter voz rouca e começar a ter voz rouca, né? Ela falou, cara, você já tem, então é legal a gente treinar pra você ter domínio, ter controle Pra disso. fazer um drive aí mais fácil. Entendeu? Fumava desde os 2. Desde os 3 do Marlboro, 100%. Mãe, traga meu Moscal, mãe. Toda vez que eu vejo o vinho, cara, eu lembro de você. Se preparando pra esse momento. 100%, 100%. Mas tem muita gente que me pergunta se eu fumo. Eu falo, gente, eu E não fumo. é. Eu não fumo Ela nada. não fuma. E a minha voz sempre foi mais pro grave mesmo. Minha voz é idêntica da minha mãe. Idêntica da minha mãe. O timbre é o mesmo. E aí, enfim, foi que aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, comecei a evoluir na aula de canto, comecei a pegar as referências que eu gostava na época. Eu gostava muito de One Direction, eu gostava muito de Justin Bieber, gostava muito de Adele. Então eu queria cantar que nem a Adele. Aí eu trazia pra minha professora e ela ficava... Então, vamos lá. Então, a aula de hoje vai ser interessante. Eu não sabendo cantar direito, ainda queria cantar Someone Like You, é mole. E aí, eu comecei a pegar os desafios. Humor. Hero. Você tá atingindo ela. Eu tô muito É piada, mole. isso aqui é a galera da galera. E aí, eu comecei a pegar gosto pela coisa. Mas, só contextualizando, a minha carreira era pra ser do esporte. E aí, desde os 8 até os 11, quando eu comecei a fazer aula de violão, eu era profissional do tênis de mesa. Do tênis de mesa? É mole. E aí eu ia realmente seguir a carreira. Achei que era do tênis. Eu jogo até hoje, É. mas por hobby, né? E aí ia ser 100% a minha carreira. Tipo assim, eu treinava todos os dias, 4 horas por dia. Tava indo em Campeonato Paranaense, tava indo em Campeonato Brasileiro, ia ser a minha carreira. Tipo assim, ia ser, bolsa e tal. E daí meus pais sempre muito lúcidos e muito atentos a tudo, chegaram pra mim quando eu tinha 11 anos de idade. Eu lembro, como se fosse ontem, eu tava assistindo Homem-Aranha. É mole? No sofá. E aí eles chegaram pra mim, filha, a gente quer conversar com você, né? Você tá feliz? Aí eu falo, do que você fala? Sim, adoro Homem-Aranha. E o meu olho já enchendo de lágrimas. Eu, do que você fala? Eles falam, você tá feliz, filha? Você quer jogar tênis de mesa mesmo? O pai e a mãe quer saber. Que normalmente não é sempre que os pais, assim, né? Às vezes tá vendo que dá certo, vambora que vai dar fruto, né? E meus pais só queriam saber se eu tava feliz. E eu comecei a chorar muito. Porque eu não tava, né? Porque eu via minhas amigas indo pro shopping, minhas amigas indo pro parque, minhas amigas fazendo as coisas de 11 anos, de 12 anos de idade. E aí eu chorei, eu falei, não quero. E aí eles falaram, tá bom, então a gente para. E aí no dia seguinte, jogamos fora não, né? Mas deixamos na gaveta a raquete, tudo que eu tinha de tênis de mesa, a gente deixou na gaveta. Informamos os treinadores que eu ia parar, assim, todo mundo, quê? Tipo assim, como Porque você tava indo bem pra caramba. Tava, era aposta, assim. E aí meus pais falaram, não vai mais jogar e tal. E aí eu lembro que eles perguntaram, o que você quer fazer então, filha? Aí eu lembro que eu falei, minha mãe, eu quero aprender a tocar violão. E aí me emociona, tipo, até hoje falar, porque eu precisei desse diálogo com meus pais pra eu entender que hoje aqui seria o meu lugar, né? Que eu jamais teria feito qualquer coisa na música se eu não tivesse aquele diálogo com meus pais. Se meus pais não tivessem puxado e perguntado se eu tava feliz ou não. Então, eu sou eternamente grata a eles por eles terem tido esse cuidado, esse tato comigo, Sim. assim, né? De ter perguntado, é isso mesmo que você quer fazer? Imagina se eu tivesse falado, é isso mesmo. Eu ia seguir na carreira, ia dar tudo Sim. certo, ia ser legal. Olimpíadas e tudo. Olimpíadas e tal. Pô, eu cheguei aí na detecção de talentos olímpicos. Meu Pra Deus, jogar essa cara. Olimpíada agora. Oi, agora tá super em alta, né, tênis de Hugo mesa. Caldeirano e tal, né? Né? Campeão do mundo. E aí... Mas nada a ver com Nada a ver, Mas é. eu nunca deixei o esporte de lado. Eu sempre gostei de jogar de tudo. Até que até hoje jogo tênis, assim, corro e tal. É muito massa, mas não era pra ser a minha carreira, né? Eu enxergo hoje que era pra ser um hobby. Mas era engraçado como as coisas são, né? Tipo, era pra ser uma coisa, tava quase convicta, tava todo mundo, mano, ela vai ser atleta e tal. Um dia pro outro, não vou mais. E o pior é que daí as pessoas em volta estão tão empolgadas com os A seus pressão resultados. é difícil, né? Porque daí fica conhecido, não, ela é atleta aqui, tá? Do estado do Paraná e tal. E, meu Deus, o dia que eu tiver que falar pra eles que eu não vou ser mais, né? Eu tinha esse medo com 10, 12 Você é o anos de idade. Troy Bolton Eu de sou Ponta 100% Grossa. Troy. Cara, a bolsa de Juilliard. Porque ele jogava também no Basquete. time de basquete e teve que... E ele amava o teatro. Aham. E aí, ficou o pai dele, tava E o tipo, pai não, dele nem Troy, aí." você tem que seguir a carreira do esporte. E o pessoal da escola falando, mas ele é tão bom no que ele faz. 100% o meu dilema. É isso, você é o Troy Bolton de Ponta Grossa. 100%. E você então você começou a aula daí, nesse Eu comecei momento. a aula de violão. Aham. Aí, beleza, aula de violão, bem devagar, assim, tipo, aprendendo as coisinhas que eu queria aprender, sem pressão nenhuma, só tipo, tirando uma pira. Isso já era que idade, mais 12. 12. 11, 12. Eu queria começar a aprender a tocar violão porque eu achava bonito quem tocava violão.
É mole. Tipo assim, eu falei... Você ficava vendo cover na internet? Eu achava o máximo. Tipo assim, sabe quando a pessoa pega o violão e fica assim, nossa, que legal Sabe você qual com o foi o violão. meu gatilho? Eu vi o Justin Bieber, tipo, com 8 anos de idade tocando um violão maior que ele. Eu falei, esse Canhotão, moleque né? sabe e eu não sei, eu vou aprender agora. Cantando na escada, né? É, cantando na escada. É, ele canhoto, né? Com o violão aqui. E tocando bem pra caramba, assim. É, ele realmente é um fenômeno. E aí, sempre tem um gatilho, né? Que dá a gente, tipo, um insight. O meu primo, ele tocava violão. E eu lembro quando meu primo era adolescente, eu era criança. E aí eu lembro dele na praia, assim, com o violão todo adesivado, assim, sabe? Aqueles violão com adesivo de coisa de praia, aquelas marcas de skate, assim. Eu achava muito cool. Eu achava assim, meu Deus, meu primo é o cara mais legal do mundo. Porque todo mundo chegava em volta e, tipo, cara, toca Wonderwall. E daí ele tocava, assim. Aí eu falava, eu quero ser essa pessoa. E daí eu comecei a aprender E hoje violão. o primo dela é ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Mioto. É muito bom. E aí o Gustavo Mioto sempre foi uma inspiração desde que eu tinha 3 anos de idade. Ai, caralho.